E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago e a gente vai agora para mais um Giro da Rodada do Campeonato Carioca. Solta a vinheta! Voltamos da vinheta e, pela ordem, vamos começar com um dos jogos do Carioca, né? Vamos começar com o Botafogo, foi o primeiro jogo. E eu não tive a oportunidade de ver o jogo do Botafogo como um todo, mas eu tive a oportunidade de ver os melhores momentos e é um outro Botafogo. Tá com um time praticamente igual, mas o ímpeto do Botafogo, a vontade, é outra. Os jogadores que estão ali estão entregando muito bem. E não é só porque ganharam de 2-0 contra a Portuguesa. É o jeito de jogar, o jeito ofensivo. Me lembrou muito o Botafogo do ano passado, aquele jeito de jogar para frente, com coragem e acreditando sempre que o resultado é bem positivo, não duvidando que veio positivo. Eu vou destacar o Patrick de Paula. No último jogo ele estava escalado para jogar como volante, hoje já está no meio-campo. E é um jogador que chegou no Botafogo e realmente, jogando com esse time B, né, não um time reserva, mas um time B do Botafogo, ele está se mostrando muito importante. Ele está usando a faixa de capitão e está entregando muito em campo, muita vontade e muita dedicação. Gente, se eu por um acaso errar o nome dos jogadores, eu vou colocar aqui. Vamos lá. O Botafogo abre o placar com o Cauê, que consegue marcar o gol, né? Já, né, quebrando aquele equilíbrio. Não que o Botafogo tivesse, que a Portuguesa e o Botafogo tivessem equilibrado no jogo, hein? O volume de jogo do Botafogo era um pouco superior à Portuguesa. Não desmerecendo os jogadores da Portuguesa, mas dizendo que os jogadores do Botafogo parece que estavam com mais vontade, estavam ligados no 220, porque, acredito eu, como são 5 competições no ano para o Botafogo, eles querem mostrar que conseguem atuar em nível da camisa do Botafogo. Dito isso, eu vou destacar o Vitinho, que tentou marcar, mas o goleiro defendeu. Eu vou também destacar o William, que tentou marcar, mas foi marcado impedimento, salvo engano. De novo, os Botafogo em jogada aérea teve uma boa finalização do Hugo por meio de uma cabeçada, certo? Mas foi só o Kaique, isso, peguei minha cola aqui, Kaique. Ele recebeu uma bola enfiada, ele bateu na saída do goleiro e conseguiu aumentar o placar, 2-0. Dito isso, o jogo do Botafogo evoluiu. O primeiro jogo eu senti eles mais lentos, e já no jogo atual eu senti eles com muito mais velocidade, muito mais intensidade, a troca de passe mais fluido. Dito isso, acho que o Botafogo fez um excelente jogo para o time B deles, né? Um time recheado de juniores. Eu acho que foi um jogo excelente. O goleiro do Botafogo foi muito bem. E eu vou destacar aqui na Portuguesa o capitão Romarinho. Ele sempre atuou perigosamente no ataque da Portuguesa. Nas oportunidades que a Portuguesa chegou ao ataque, ele estava lá fazendo pressão ou finalizando. Então é isso aí. Fica meu menção rosa ao Romarinho da Portuguesa, que jogou muito. Vamos falar agora do jogo do Fluminense e Volta Redonda, em que o Volta Redonda ganhou de 1-0. Houve a estreia do Juan Freitas, que é zagueiro, eu falei no último vídeo de Mercado da Bola. Eu acho que o Fluminense fez uma contratação muito boa, eu dei uma pesquisadinha nos números desse jogador. Ele atua, como eu disse, como zagueiro, mas também atua como lateral esquerdo, então, caso seja necessário, ele vai ter um reserva para atuar ao lado do Thiago Silva e do Manuel, vamos falar do Manuel também, quanto atuar como reserva na lateral esquerda ou titular, se for o caso. E, bom, o Fluminense não teve muitas alterações no time, certo? O Volta Redonda é um time que está me mostrando um coletivo muito bom, o que muito bom para o futebol carioca, ter um time de menor expressão no cenário nacional que consegue competir, mesmo com o time B do Fluminense, ou time C, igual alguns estão falando. E o Fluminense começou atacando com mais pressão. Mas o Volta Redonda não se intimidou em momento nenhum. Ele chegou perigosamente por jogadas tanto aéreas quanto por chute de média distância na meta do Fluminense, que não houve mudança no primeiro tempo. Eu vou destacar de novo a atuação do Paulo Baia.
Eu vou falar Baia até alguém corrigir aí o nome dele, porque para mim é Baia. E, bom, esse menino, eu não sei se ele vai jogar pela esquerda, pela direita, mas o chute que ele deu no final do primeiro tempo foi pela direita. E o goleiro defendeu, porque se caso não tivesse conseguido se postar na frente do chute, eu acredito que seria direcionado à bochecha da rede, porque o menino está jogando muito. E eu não estou puxando sardinha, porque realmente é o que eu estou vendo. Dito isso, o Fluminense, ele chegou na meta adversária com o Riquelme, no segundo tempo já, de forma perigosa, mas não conseguiu fazer o gol. Gente, agora vamos ter que falar, né, como chegou no segundo tempo do jogo, da expulsão do Manuel. O Manuel tinha feito uma falta, salvo engano, de cartão amarelo no primeiro tempo, numa bola perto do meio de campo, uma jogada boba, não vou falar boba, porque eu não sei como estava a energia do jogo no campo, mas uma jogada simples de marcação. E ele recebeu amarelo no segundo tempo, numa falta a favor do Fluminense. Eu não sei por que motivo, eu não sei se teve alguma coisa falada. O jogador do Volta Redonda empurrou ele simplesmente deu uma cotovelada no jogador do Volta Redonda. O árbitro viu, o árbitro estava do lado da jogada, ele viu, puxou o amarelo. Olhou o amarelo, puxou o vermelho. No que puxou o vermelho, o time do Fluminense teve que se reestruturar por causa da expulsão do Manuel, de novo. Isso é uma expulsão muito, muito boba. Porque o jogador do Volta Redonda, ele não socou, não chutou, talvez tenha falado alguma coisa. Eu não consegui ver na gravação se tinha alguma ofensa, alguma coisa nesse gênero. Mas para o Manuel devolver com uma cotovelada, e realmente é uma jogada para amarelo, entendeu? Mas, bom, fica de aprendizado, né, Manuel? Não tem que responder, não tem que responder com agressão dentro de campo, com força, tem que responder com futebol. E nisso eu vou até falar depois do Souza no jogo do Vasco, que o zagueiro do Bangu ficava agarrando o Souza no tempo todo. O Souza simplesmente me agarra, eu saio daqui. Eu sei que não é o jogo agora do Vasco, mas só estou citando. O Souza podia ter dado uma descompensada também, feito alguma coisa. Graças a Deus não fez. Dito isso, ele foi expulso, o time do Fluminense teve que se reorganizar em campo. Mesmo com a expulsão, o Fluminense não deixou de atacar, mas com uma superioridade numérica, o Volta Redonda, que já apresentava um futebol bom, apresentou um futebol ainda melhor. E, bom, dito isso, o Volta Redonda acabou abrindo o placar. E, senhores, numa jogada digna de supercampeões, tá? Foram duas bicicletas dentro da área para que fosse marcado o gol do Volta Redonda. Brincadeiras à parte, a primeira bicicleta foi do Bruno Santos, que mandou para o Mirandinha de bicicleta, que acabou abrindo o placar. Eu acho que a expulsão do Manuel influenciou um pouco o resultado do Fluminense. O Fluminense não jogou mal, só que eu acho que não evoluiu do primeiro jogo para agora. Não por causa do resultado, mas por causa do futebol em campo. Dito isso, eu vou elogiar a atuação tanto do goleiro do Fluminense, quanto, de novo, do Paulo Baia. Também vou falar do lateral, que a lateral esquerda do Fluminense me pareceu muito consciente, né? O Freitas pareceu muito consciente das jogadas e da questão tanto da marcação quanto da saída de bola. E, bom, vamos agora para o próximo jogo. Gente, vamos falar agora do Flamengo, porque está na ordem, que senão já falava do Vascão. Mas vamos lá, falar do Flamengo. Gente, o jogo começou muito lento. A bola estava sendo disputada no meio de campo, não tinham jogadas muito incisivas. O jogo realmente não se mostrou muito bom. Eu senti um pouco da falta da torcida, né? Tanto do Flamengo quanto do Madureira. O jogo não foi no estado do Rio de Janeiro, foi na Paraíba. Caso esteja errado, eu vou corrigir aqui, tá bom? Mas eu acho que foi lá. A primeira jogada perigosa aconteceu na área do Madureira, onde o Carlinhos fura e o Lohan dá uma cabeçada que passa próximo à trave. Isso já no meio do primeiro tempo, perdão. Não achei um jogo bom do time do Madureira, não tinha visto os outros, mas esse jogo eu não senti uma coesão muito grande dos jogadores. Do time do Flamengo, sendo o Flamengo juniores, acho que só tem o Carlinhos de titular, eu não acho que jogaram bem. Dito isso, bom, o placar continuou 0-0 e no primeiro tempo, né?
Teve jogadas perigosas, mas nada que tenha mostrado um Flamengo vistoso igual o Flamengo do Felipe Luiz. Senhores, já no segundo tempo, o time do Flamengo pareceu que recebeu uma injeção de energia. Eu vou destacar o Lohan, que jogou muito bem. Jogou, eu já citei no primeiro tempo, que ele quase fez um gol, mas no segundo tempo ele jogou ainda melhor. Ele teve 2 oportunidades de chegar no gol. Ele chegou na área do Madureira, finalizando, fazendo o goleiro Mota, goleiro do Madureira, trabalhar muito para impedir. E logo em sequência, o Carlinhos, ele chegou através de uma bola infiltrada. Ele chegou na pequena área, mas só que o goleiro já chegou abafando e ele acabou se atrapalhando com a bola e saindo. Dito isso, do Flamengo, eu vou ressaltar que um jogador que se destacou muito e tem uma característica parecida, não é igual, parecida com o De La Cruz. Na questão de arrastar a bola, de estar bem posicionado, o passe dele não é ruim. Então, é um jogador que tem que ser observado na Gávea. Gente, nessa pressão que o Flamengo estava dando, o Ryan, jogador do Flamengo, ele tentou fazer um drible que foi cortado pela defesa do Madureira. E logo em sequência, o Thiaguinho, jogador do Flamengo, ele conseguiu recuperar essa bola, fazer um chute e alterar o placar. O Flamengo continuou pressionando o Madureira, porém foi o Madureira que conseguiu alterar esse placar, na verdade, né? Fazendo um gol, porém foi marcado um impedimento, sendo o gol anulado. O jogo continua até que o jogador do Flamengo, agora eu acho que é o Zé Wellington, eu não tenho certeza, ele chuta, ele vai tirar uma bola, acaba acertando o pé do jogador do Madureira. Os jogadores na hora pediram, né, pênalti, o árbitro não deu, foi chamado pelo VAR, o VAR mostrou as imagens, foi verificado que realmente ele chutou a bola, porém acertou primeiro o pé do jogador do Madureira. Portanto, foi marcado o pênalti. O pênalti foi convertido a favor do Madureira pelo Marcelo e acabou igualando ao placar e o jogo acabou assim, 1-1 para Flamengo e Madureira. Eu acho que o time do Flamengo ele pode evoluir mais, os meninos são muito bons. Eu vou destacar o Lohan, o Carlinhos para mim não fez um jogo bom. O Marcelo, camisa 10 do Madureira, fez um jogo muito bom. Ele não se escondeu da bola em momento nenhum. Ele queria sempre se posicionar para ataque. Um cara que é um jogador muito bom, entendeu? Chamou a responsabilidade e fez o que fez. Fez um gol no Flamengo. Gente, agora a gente vai falar de outro jogo. Então, lá vamos nós. Vamos lá, gente. Eu vou falar de 2 jogos agora, tá? O jogo do Vasco e Bangu no primeiro tempo e o Vasco e Bangu no segundo tempo. Dito isso, foi 0-0. Pelo jogo do primeiro tempo, é um placar injusto para o Bangu, tá? Porque o Vasco não jogou bem no primeiro tempo. E eu não estou falando isso porque eu sou vascaíno. Eu estou falando isso porque eu sou vascaíno. Né? De brincadeiras, a parte jogou muito mal. Mesmo espaço do último jogo. Temos que destacar o lateral direito, Paulo Ricardo. Vou ter que chamar de Paulo Ricardo porque o Paulinho entra no segundo tempo. E para não ficar Paulinho, Paulo Ricardo. Né? O Vitor Luiz, cara muito bom na defesa, recomposição. Eu não tenho como reclamar dos laterais do Vasco. Dito isso, eu não vou reclamar dos jogadores, mas eu vou apontar 2 jogadores que estavam na volância do Vasco. O Zé Gabriel. Eu não sei se o Zé Gabriel tá com alguma questão física, tá sem ritmo de bola, eu não sei. Ele não ganhava bola nenhuma. Ele não conseguia acertar cabeceio, ele não conseguia acertar desarme. Muitas vezes o Luiz Gustavo, que é zagueiro, que tá jogando pelo lado esquerdo, ele tinha que vir para consertar a jogada, para rifar a bola, para cortar. Dito isso, Patrick de Luca, isso, que estava jogando como volante ao lado do Zé Gabriel. Eu não vi jogando no primeiro tempo, senhores. Eu não tô falando que ele jogou mal, eu não vi ele jogando. O Zé Gabriel ainda se postava para receber a bola, ele eu não vi jogando. Entrou também para jogar no meio de campo de forma mais ofensiva o JP. Cara, gostei, mas eu também não senti
como que eu posso dizer? Eu senti que ele queria jogar, mas eu não senti que ele estava jogando encaixado. Ele parecia que ele estava destoando do time. Dito isso, já tirei isso do peito. Vamos falar do primeiro tempo do Vasco e Bangu. Foi um jogo lento, com poucas chances para ambos os lados. O Bangu ainda chegava mais ao gol do Vasco, a meta do Vasco, na verdade. Foi a estreia do Daniel Fusato, o jogador que veio do Elbar da Espanha. Jogou muito bem. Eu acho que é um goleiro muito bom para ser reserva do Léo Jardim. Ou caso necessário titular, nas jogadas que ele precisou, ele saiu bem, da área, agarrou bem. Teve um toque de bola muito bom quando teve que precisar dar aquela fatiada para o meio de campo. E, bom, eu gostei muito da atuação dele no primeiro tempo. No segundo ele teve um pequeno errozinho, eu vou falar quando chegar no segundo tempo. Mas é isso. Do primeiro tempo, para mim, o que destacou no Vasco foi essa discrepância entre os jogadores de meio de campo do Vasco e o ataque. Gente, mas eu vou falar também do Serginho. O Serginho está sendo uma agradável surpresa na atuação dele pela extremidade, né? Tudo bem que são times do Carioca, não sei como que vai ser no cenário nacional, com uma linha de defesa mais incisiva, volantes mais mordedores, mais de pressão, mas o Serginho se mostrou muito, muito competente ali na ponta. Ele estava jogando na ponta esquerda, né? Ponta esquerda no primeiro tempo, Bruno Lopes na ponta direita, GB de centroavante, e nessa oportunidade ele cruzou uma bola à área, passou pelo Bruno Lopes, ele conseguiu dominar a bola, virar para dentro da área e fazer um segundo cruzamento. Cara, o GB é alto pra caramba. Ele conseguiu esticar a perna numa tentativa de tentar, como se fosse dar um shark attack do futevôlei, para a bola entrar. Ficou faltando muito pouco para ele conseguir marcar. E eu vou falar dele porque não é a primeira vez que ele consegue fazer uma jogada assim. No jogo anterior, ele ainda fez jogadas visando o gol que quase foram gols. Nesse jogo ainda ele deu um chute de fora da área, salvo engano, que por sorte do Bangu não foi direcionado ao gol, passou acho que do lado esquerdo do goleiro. E eu vou deixar essa menção a esse trio de ataque aí que parece muito bom. Dito isso, eu vou falar também do Luiz Gustavo, que foi firme na defesa, foi muito bom na defesa, mas no ataque ele também foi bem. Teve um cruzamento de uma bola, teve um cruzamento e o Luiz Gustavo conseguiu subir sozinho, cabecear para baixo e o goleiro do Bangu conseguiu defender. Senhores, o destaque para mim desse jogo não vai ser jogador do Vasco, vai ser jogador do Bangu e vai ser o goleiro do Bangu. Ele defendeu muito, muito. E quando eu digo muito, é muito mesmo. Há umas defesas que, meu Deus, você não consegue entender. O primeiro tempo encerrou, tirando essa emoção toda do Serginho e do Luiz Gustavo, tal, o primeiro tempo para mim, o 0-0 era justo. Na verdade, o Bangu ainda teve algumas jogadas de escanteio e tal, que eu achei que levou mais perigo à meta do Vasco. Talvez 1-0 Bangu, mas 0-0 estava equilibrado. Nisso, já estava muito preocupado com o Vasco, só que o técnico, palmas para o técnico, observando isso, fez mudanças no meio de campo do Vasco. E senhores, que mudanças são essas? Ele tirou Zé Gabriel, Di Luca e JP e colocou simplesmente Paulinho, Jair e Max Rodrigues. Senhores, Max Rodrigues é um jogador muito bom. Quer dizer, deixa eu refazer. É um jogador mediano para bom. Ele é um jogador que ontem eu entendi o motivo de ter sido contratado. Ele não é para jogar como extremo. Ele é para jogar como segundo volante, pela direita, inclusive. Se for para jogar, jogue pela direita. Senhores, o jogo mudou. O jogo mudou. Parecia que o Vasco tinha alterado de personalidade. A linha de defesa... eu não falei, mas o Souza entrou na linha de defesa do Vasco. E o Souza entrou bem, entrou com velocidade, noção de espaço. Eu tô citando o Souza aqui porque eu acabei esquecendo de falar no segundo tempo que foi a estreia dele como zagueiro. E estreou bem, na meu ver. Dito isso, vamos voltar pro Jair, Paulinho e Max. O jogo melhorou. Foi, 20 minutos de pressão direto do Vasco.
O Bangu ficou encaixotado na linha de defesa. Foi um Vasco que, rapaz, eu sei que é brasileiro, eu sei que é Campeonato Carioca, eu sei que são times diferentes do que vão pegar na Libertadores. Ainda não, ano que vem, se Deus permitir. Na Sul-Americana, na Copa do Brasil, no Brasileirão. Mas, cara, mudou completamente o estilo de jogo do Vasco, muito mais incisivo. O Paulo Ricardo, lateral direito, chegava mais ao fundo, tanto que teve oportunidades de marcar. O Vitor Luiz também chegava mais ao fundo, cruzava, trabalhava com o Serginho. Cara, muito impressionante. O Maxi mostrou um jogador muito bom para critérios do Vasco, para atuar como segundo volante. Eu não sei se é essa posição que ele vai ser empregado, se isso já é o Carille pensando em como atuar, porque o Vasco agora tem no mínimo 5 volantes. Paulinho, Jair, Max, né, que eu acredito que seja a posição dele, ele não é ponta, Hugo Moura e Matheus Carvalho. Dito isso, vamos falar um pouco agora do Vasco no ataque. O segundo tempo foi praticamente todo do Vasco. O Vasco teve uma oportunidade com o Paulo Ricardo de marcar, teve uma outra oportunidade com o Max Domingues, que entrou dentro da área, conseguiu receber a bola dentro da área e chutar e o goleiro defender. O GB ainda conseguiu a inversão para o Paulo Ricardo fazer esse toque na saída do goleiro, o goleiro defendeu. Senhores, o goleiro do Bangu estava jogando muito. Dito isso, em determinado momento, o Bruno Lopes, eu vou corrigir aqui, é o que estava jogando pelo lado direito do Vasco, extremo, ele foi sacado. Talvez para preservar a condição física, talvez usando já a viagem de Manaus, que é o próximo jogo. E o Serginho foi para o lado direito e entrou o Jean Davi. Senhores, ano passado a gente viu que o Jean Davi não era um jogador que estava se encaixando, não sei por que motivo, não sei se alguma coisa mudou. Eu só sei de uma coisa, que finalmente ele saiu de Curitiba lá da Alfândega e foi entregue em São Januário para ele jogar. Porque, senhores, esse Jean Davi é o Jean Davi que eu via lá no DVD dele, que tem aí no YouTube. Porque aquele do ano passado, pelo amor de Deus. Dito isso, esse Jean Davi foi melhor sim no jogo, buscou jogadas individuais, buscou o drible, buscou a tabela com o Vitor Luiz, ele estava jogando pelo lado esquerdo, talvez é porque o Vasco não estava sendo pressionado e a recomposição de defesa não estava sendo tão necessária. Mesmo assim, o Jair ou o Paulinho estavam na recomposição pelo lado esquerdo, né? O Max estava pelo lado direito. Mas, senhores, é um outro jogador. Eu não sei o que falaram com ele, eu não sei o que fizeram, mas é um outro jogador. Dito isso, o Vasco teve um pênalti favorável. Diante desse volume de jogo, né, do Vasco no ataque, o GB, num cruzamento, ele conseguiu cabecear a bola em direção ao gol e por azar, ou por consequência, o defensor do Bangu estava com o braço meio aberto, acertou o braço. Pênalti marcado, o juiz estava muito próximo, o VAR não questionou. Só que é aí que vem um problema. O batedor de pênalti seria, acredito eu, que seria o Verratti. O Verratti não estava em campo. Se o Verratti não está em campo, acredito que seja o Payet ou o Coutinho. Ano passado, o Vitor Luiz bateu pênaltis em momentos decisivos e conseguiu converter batendo muito bem. Eu achei que fosse o Vitor Luiz que ia bater. Porém, quem bateu o pênalti foi o Jair. E, de novo, esse goleiro do Bangu me faz uma defesa. Ele bateu a meia altura, no canto, mas ele bateu muito ao canto e o goleiro defendeu. Uma coisa incrível. Dito isso, foi uma das últimas jogadas do Vasco no ataque, certo? Eu não acredito que essa defesa de pênalti diminuiu o ímpeto do Vasco, mas que diminuiu, pelo menos meu, como torcedor, que o Vasco merecia, pelo segundo tempo, fazer esse gol. Não de pênalti, mas fazer o gol, entendeu? Dito isso, o goleiro defendeu muito bem, não tem como contrapor isso. E, bom, já fiz a menção honrosa ao Souza, que para mim jogou muito bem na defesa. Já fiz, já citei, né, a questão do Jean Davi, que finalmente foi entregue ao Vasco. E, cara, olhando a rodada dos times grandes do Carioca, acho que o que melhor evoluiu foi o Botafogo. Não pela vitória em si, mas pelo futebol mostrado.
Eu acho que seguido pelo Vasco, não pelo empate, mas pela entrada dos dois titulares e o Max Domingues. Eu não sei se ele vai atuar como titular, talvez o Carille prefira atuar com 2 volantes de contenção, o Hugo Moura e o Jair, ou ele vai colocar o Jair mais à frente com o Paulinho, ou ele vai atuar dessa forma com esses 3 volantes, onde os 3 ficam se revezando na hora de fazer o combate. O Max Domingues mesmo, ele saiu da ponta direita, veio correndo atrás do cara. Eu acho que falta um pouco de noção defensiva ainda para ele, mas é uma coisa que vai se construindo com o futebol. Ele foi marcando o cara até o lado esquerdo do campo e só parou de marcar quando o juiz marcou uma falta. Dito isso, o Flamengo, eu vou destacar o Lohan do Flamengo, que jogou muito, muito. Para o time do Flamengo, jogou muito. Para mim, o melhor jogador do Flamengo agora é o Lohan. Do Fluminense, eu vou citar de novo, até então, o jogador que eu tô vendo jogar, buscar mais, foi o Paulo Baia. Não vou tecer comentários contra ele. Do Madureira, eu vou citar o Marcelo, que fez o gol de pênalti. E é isso, gente. Muito obrigado por terem me assistido. Acho que o vídeo ficou um pouco mais longo dessa vez, porque eu me empolguei um pouco com o jogo do Vasco. Foi um jogo muito, muito legal, pelo menos pro segundo tempo. E é isso. Tamo aí. Qualquer novidade, venho aqui fazer um vídeo do mercado da bola. Na próxima rodada eu venho fazer mais um giro da rodada. E é isso aí, tamo junto. Deixa o like, deixa o dislike, deixa o comentário aí falando o que você achou. E fiquem com Deus, um abraço.